Fala galera, beleza? Olha só, hoje eu tô aqui para falar sobre esses dois tijolos aqui, ó. Dois livros que na verdade são um só, completos aqui, sobre o comentário ao Evangelho de João. Dois livros importantíssimos para você que estuda a Bíblia, estuda teologia. É um livro que certamente vai te ajudar na compreensão dos textos joaninos. Olha só que interessante que ele traz aqui, ó. O comentário ao Evangelho de João, de Raymond Brown, eu acho que é assim que se fala o nome dele, é uma obra monumental que de altíssima qualidade e seriedade acadêmica. Embora o volume 1 tenha sido publicado originalmente em 1966, a obra continua sendo muito atual, referencial e indispensável para os estudos referentes ao quarto evangelho. Poucos textos no mundo têm sido usados com tão ampla difusão e tradução para vários idiomas como esse. Já no original, o inglês, a obra conta com 2 volumes e foi traduzida respeitando essa divisão, até porque são 1.698 páginas. Então vamos lá, galera. Esse material é constituído de 2 volumes. Vou apresentá-los separadamente aqui. Então vamos ficar agora com o primeiro. Então você perceba que, como ele é muito extenso, não é comum a gente ler ele de uma vez. Então normalmente se faz consulta nesse tipo de material, né? Deixa eu centralizar aqui. Então, por exemplo, logo no começo aqui, ele já não entra direto no comentário bíblico, falando sobre determinado texto. Ele faz um estudo preliminar. Por exemplo, aqui, ó, o atual estado do estudo joanino. Ele vai falar de como andam os estudos, os entendimentos a respeito dos textos de João. Depois, a tradição por detrás do quarto evangelho. Então, assim, ele vai mostrando alguns cenários dessa perspectiva de João. Aqui, ó, data da redação final do evangelho. Posteriormente, aqui ele vai mostrar, ó, identidade do autor e local da composição. Então, questões cruciais da teologia joanina. Idioma, texto, enfim. Para aí sim, depois de tudo isso aqui, ele começa na página 200 e praticamente aqui, né, 218, que ele de fato vai começar a apresentar a sua exposição dessa primeira parte. Aí então ele coloca aqui como livro 2, livro dos sinais. Você que estuda o texto de João vai saber que, dependendo da tradução, né, mas a maioria das traduções, o Evangelho de João não aparece a palavra milagre. Jesus não faz nenhum milagre no Evangelho de João, mas sim sinais, porque todo milagre, entre aspas, né? Todo milagre é um sinal de que ele era o Filho de Deus, de que ele era aquele que deveria vir. Então João vai tratar como sinais, por isso ele coloca aqui o livro dos sinais, ok? E ele vai trazer toda a sua abordagem. Então tem aqui essa primeira parte, em cima já ele coloca aqui, ó, de Caná a Caná, se referindo a Caná da Galileia. Depois, na terceira parte, Jesus e as principais festas dos judeus, é o que ele apresenta aqui logo nesse começo. Depois, a quarta parte, Jesus segue rumo à hora da morte e glória, certo? Então, só para você ter uma percepção de como ele funciona, como é a ideia desse comentário, olha só, vamos lá na página 218. Olha só como é que ele faz. Que interessante. Ele coloca o esboço primeiro, ele vai apresentar o esboço de cada parte. Aqui ele vai colocar, por exemplo, ele vai pegar o estudo de João 1, de 19 a 28. Então ele vai traçar uma estrutura de como está funcionando esse texto. Ele vai colocar a primeira divisão, testemunho acerca da sua função em relação com aquele que vem. Está falando de João Batista, né? Primeiro interrogatório de João Batista. Aí vai pegar de 19 a 21 e vai traçar tudo aqui a sua estrutura. Se você observar, ele mostra aqui um paralelismo, por exemplo. Ó. Ele vai colocar aqui, ó, de 19 a 23 como A, de 24 a 28 como B. Depois essa sequência se repete, ó, de 29 a 31A, 32 a 34B. Então ficou A, B, um paralelismo, certo? Então aqui, ó, quando ele começa de fato, ele vai mostrar aqui a partir do 19, então ele vai colocar todo o texto aqui de João a partir do capítulo 1, verso 19. Tem algumas notas, então ele vai colocar até lá o verso 28,
Tá vendo? Ele vai colocar todo o texto aqui e tal. Aí sim ele vem para o comentário geral. Ó. Comentário geral. E ele vai traçar o seu comentário geral aqui a respeito de um. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Vamos ter um de exemplo aqui. Este evangelho começa propriamente dito com o testemunho de João. Não sei se está dando para ver isso. De João. João Batista. Dado, que eu estou olhando pela câmera aqui, fica um pouco difícil. Dado em 3 dias, certo? Dias que têm implicações mais simbólicas do que estritamente cronológicas. No primeiro dia do testemunho de João Batista sobre seu próprio papel é grandemente negativo. No segundo, João Batista testifica positivamente quem Jesus é. No terceiro, João Batista envia seus próprios discípulos para que seguissem a Jesus. Então, só para você ter uma noção de como é a abordagem literária dele aqui. Beleza. Para mim fica um pouco difícil ler porque eu estou lendo pela câmera, tem que olhar várias coisas aqui ao mesmo tempo. Mas ok, ele coloca lá o comentário detalhado. Se aqui você tem um comentário geral, aqui do outro lado ele já vai começar a falar sobre o comentário detalhado. Então ele já vai entrar em alguns pormenores aqui nessa segunda parte. Então ele vai falar aqui, ó, João Batista não era o Messias, certo? Depois ele vai abordar aqui no ponto 2. Ou melhor, esse aqui é o ponto 1, cadê o ponto 2? Passei aqui. Ponto 1, ponto 2 está aqui embaixo. Ó. João Batista não era Elias. Está aqui embaixo. Ponto 3. João Batista não era o profeta. Certo? Ele vai apresentar aqui toda a parte literária desse contexto aqui. Seguido de também algumas notas, depois ele segue do 29 ao 34. Seguindo a mesma proposta, certo? E assim segue todo esse comentário aqui, certo? No final aqui ele vai terminar com escrito assim de conteúdo mesmo, tirando essas referências aqui, vamos ver aqui o quanto que ele termina. Aqui, ó, aqui já está no final já. Ele vai apresentar com mais ou menos 847 páginas. Depois nós vamos para o 2. Vamos para o 2 aqui, vamos pegar o segundo volume. Ele vai traçar aqui também algumas... Vai continuar, na verdade, o conteúdo aqui, tá vendo? Já vai para o livro 3. Livro da Glória, que vai traçar já a parte final do ministério de Jesus. Começando aí pela última ceia. A primeira parte desse segundo livro já vai retratar sobre a última ceia. Então vai falar sobre a ceia, o lava-pés, a predição da traição, certo? E vai falar aqui sobre os discursos, o último discurso, em algumas partes, certo? Depois ele vai passar para a segunda parte, a narrativa da paixão de Jesus, esboço, sempre seguindo aquela mesma ideia de esboço, geral do texto, depois comentário geral, comentário específico, indo para a ressurreição de Jesus, na terceira parte, certo? E, por fim, o epílogo aqui, os apêndices e a reta final, ok? Então, um texto muito bom, ele vai terminar aqui, a numeração continua, né? A paginação continua, tá vendo? Lá tem 1800 e pouco, aqui continua, e ele termina com, vamos ver aqui quantas páginas tem, antes dos índices das referências, vamos terminar aqui, né? 1652 páginas. Então, são 1652 páginas desse comentário bíblico aqui. Eu ainda não li, chegou para mim recentemente, não li, fazendo um unboxing aqui para vocês, mas esse autor é um autor excelente, é um autor muito bom. Já tive o comentário dele sobre o Novo Testamento, introdução ao Novo Testamento, sensacional. Mas esse aqui eu vou me debruçar ainda, vou estudar sobre ele, mas pelo pouco que eu já vi, parece ser um texto muito bom, um comentário bíblico excelente. Se você gostou, dá um joinha aí, deixa seu comentário. Se inscreve no canal, aproveita, se inscreve aí, curte e comenta, porque isso ajuda no engajamento.